into this world all alone. You gotta take your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line, on the devil's back until you die. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life, gotta look this world in the eye. I gotta live this life till you die. Olá, sobreviventes em livros! Desejo que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, não tem muito a ver com livros, mas também tem. Até porque essa série de televisão americana chamada Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia, também teve livros. Ela foi criada pelo roteirista Kurt Sutter, que também atua em muitos capítulos muito importantes e estratégicos do programa. Com 7 temporadas transmitidas pelo canal FX de 2008 a 2014, Filhos da Anarquia gira em torno de um clube de motociclistas chamados Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original, ou simplesmente Suncrow, com sede na cidade fictícia chamada Charming, localizada na Califórnia. O enredo aborda temas como lealdade, família, fraternidade, violência, alianças escusas, cartéis mexicanos, CIA ou CIA, FBI, FBI, tráfico de drogas e armas, prostituição e questões morais relacionadas à sobrevivência no mundo do crime, com muita ação, suspense e até mesmo doces momentos familiares e românticos. Enfim, tudo que fãs desse tipo de gênero literário, ou então, no nosso caso, televisivo, podem esperar para se divertirem por longas temporadas maratonadas em frente à televisão. Além disso, a trilha sonora, meus amigos, a trilha sonora... Ah, meu Deus do céu! A trilha sonora é absolutamente, eu acho que é hermeticamente, já que é um canal de livros, então vou usar o termo literário, hermeticamente incrível, com várias músicas dos anos 1960, 1970 e 1980, verdadeiros clássicos que foram regravados e outras músicas foram compostas especialmente para a série, por um cantor que eu não conhecia até assistir a série, White Buffalo. Vocês têm que conhecê-lo. Só eu, em relação à série, assisti 8 vezes. Até a minha saudosa mãezinha assistiu e pedia para ver. Na casa dos 70 anos, ela não perdeu um só episódio de Sons of Anarchy. Minha esposa, que não é muito fã desse tipo de série com motociclistas e tudo mais, gente, de início ela resistiu, mas depois de eu muito insistir, ela viu um episódio, só um episódio, depois um outro, depois um outro, depois um outro. De maneira que ela também se tornou fã da série. Então, vamos começar o nosso dedinho de prosa sobre esta série incrível, que tem livros lançados, camisas, bonecos de personagens, vários outros souvenirs e um detalhe especial.
Filhos da Anarquia, eu disse que também tem a ver com livros. Filhos da Anarquia é uma versão motociclista de Hamlet. Sobreviventes. Os anos 2000 e o início da década de 2010, quando a série foi lançada, viram o boom de séries de TV com anti-heróis em narrativas muito complexas como The Sopranos e Breaking Bad. Aquele período foi marcado por uma mudança significativa na maneira como o público assistia à TV, em virtude do crescimento das produções de altíssima qualidade para a TV a cabo, que logo, imediatamente, perderam espaço exatamente para as plataformas de streaming. Lembram-se disso, não? Além disso, os ataques de 11 de setembro também influenciaram e transformaram densamente a produção cultural dos Estados Unidos, incluindo a forma como o crime organizado, a violência urbana e o papel da masculinidade eram retratados. O país enfrentava também graves questões sociais e econômicas, como a crise financeira de 2008, que atingiu em cheio as classes trabalhadoras, como as classes trabalhadoras da cidade fictícia de Charming, cenário da série, onde as personagens enfrentam profundos dilemas e desafios morais. Mas quem é o autor de Filhos da Anarquia? Kurt Sutter nasceu em 5 de maio de 1960 em Rahway, uma pequena cidade do estado de Nova Jersey, uma família de classe média. Sua infância foi marcada por experiências que transparecem em sua carreira, sobretudo em relação à violência e complexidade emocional das personagens que criou. Após o período escolar, Sutter se graduou em comunicação de massa pela Rutgers University. Depois mudou-se para Nova York, onde estudou artes cênicas, atuação e roteiro na renomadíssima Escola de Artes da Universidade de Nova York. Kurt Sutter é casado desde 2004 com a atriz Katey Sagal e estreou sua carreira como roteirista, produtor executivo e diretor da série The Shield. Vocês devem ter assistido a essa série, que foi de 2002 a 2008. E exatamente após o sucesso desta produção, que Sutter se empenhou em seu maior projeto. Sem dúvida nenhuma, Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia, que ele criou, escreveu, atuou e dirigiu quase todos os episódios da série, que alcançou um sucesso tão grande, que logo se tornou um fenômeno cultural, consolidando Sutter como uma figura extremamente importante e influente na televisão americana. E após Sons of Anarchy, o diretor trabalhou no spin-off que se chama Mayans ou Mayans MC de 2018 e que se passa no mesmo universo da série original, mas não obteve o mesmo sucesso. Tanto que a série teve que ser encerrada abruptamente. Sutter sempre fala que se inspira em cineastas e escritores que exploram diversos temas sombrios e complexos, como Martin Scorsese e o criador da série The Sopranos, David Chase. Além de ser também fortemente influenciado pelo conceito de tragédia shakespeariana, que ele reflete em Sons of Anarchy, através de claros elementos Hamlet. E também gosta muito de Stephen King. Indicada e vencedora de várias premiações, Filhos da Anarquia não escapou dos impactos causados pelo contexto histórico da época em que foi ao ar entre 2008 e 2014, por causa de uma série de eventos políticos, sociais e econômicos que influenciaram tanto o conteúdo da série quanto o público que a acompanhava. Por exemplo,
A crise financeira global de 2008 teve efeitos devastadores sobre a classe trabalhadora nos Estados Unidos e, claro, em outros países também. E isso aparece na série retratando como o motoclube Sons of Anarchy, que luta para sobreviver em um mundo econômico cada vez mais hostil e sufocante, entra no crime organizado para sustentar seus membros, gerando conflitos contra os interesses de outras organizações criminosas há mais tempo no mercado, vamos dizer assim, como os cartéis mexicanos e as gangues latinas, ou supremacistas neonazistas de tráfico de drogas, armas e prostituição, e os grupos terroristas como o IRA, que tentam acabar com o motoclube. Mesmo com a entrada do FBI e a CIA nas investigações, nem as instituições governamentais escaparam da corrupção policial. Esse é todo o emaranhado da série. E vocês já puderam notar que o que tem de confusão à vista é maravilhoso, não? Os 10 primeiros anos do século XXI redefiniram as linhas do protagonismo televisivo, alcançando personagens moralmente ambíguas para o centro das narrativas, e Filhos da Anarquia pegou o vácuo dessa tendência com a sua personagem principal, Jax Teller, um líder carismático, mas conflituoso, que luta para equilibrar suas responsabilidades familiares e as suas atividades criminosas pelo motoclube. As guerras no Oriente Médio, principalmente no Iraque e no Afeganistão, onde os Estados Unidos estavam intensamente envolvidos na época, foram os retalhos necessários para Sutter se inspirar e costurar todo o seu bordado televisivo. Porque as personagens fundadoras do motoclube, vejam bem, eram militares que viveram as dificuldades para se reintegrar e adaptar-se à sociedade, já que muitos veteranos reais também passaram por essas situações drásticas e dramáticas. Eles foram acometidos por distúrbios psicológicos e psiquiátricos causados por traumas de guerra ao retornarem para casa. E os fundadores do motoclube são referências dos lutadores, dos veteranos, dos militares que estiveram na Guerra do Vietnã. E já que estamos falando da Guerra do Vietnã, se voltarmos no tempo até os anos 1960, veremos que existe um glamour em torno desse estilo de vida Easy Rider, seja real ou fictício. Desde aqueles anos, 1960, diversos filmes e séries narram histórias sobre audaciosos motociclistas rebeldes que, na vida real, criaram diversos motoclubes, não apenas nos Estados Unidos, mas em quase todos os países do mundo. Especificamente nos Estados Unidos, muitas dessas associações apareceram na época da fundação das empresas Harley-Davidson e Indian, lá nos anos 1920, cujos membros eram ligados à prática por paixão ao motociclismo, sem implicação nenhuma com o crime. Só que, inspirados por militares que haviam lutado na Segunda Guerra Mundial, alguns veteranos da Guerra do Vietnã, quando retornaram aos Estados Unidos, não se encaixaram na sociedade. E, sem o auxílio do governo, sentiram-se totalmente abandonados e também formaram motoclubes. Subiram em suas motocicletas e foram viajando pelas estradas do crime organizado, ficando conhecidos pelo nome do clube, mais um distintivo de 1%. Não é um dedinho de prosa, não. 1%.
Isso se explica de acordo com a literatura motociclista. No mundo, apenas 1% dos motoclubes é envolvido com o ilícito. E é exatamente essa atmosfera de liberdade, aventuras e rebeldia, e também criminalidade, que foi resgatada por Sons of Anarchy, que pavimentou uma nova rodovia de interesses e fascínios do público pela cultura de motociclistas e, claro, das gangues de motociclistas também, comprovados pela estrondosa audiência de filmes e séries com abordagens narrativas mais complexas e que refletem também o equilíbrio entre a fraternidade dentro do clube e a violência do crime organizado, que também por vezes estoura, onde? Dentro do clube. E já que falamos sobre o sucesso dos motociclistas de Charme, tudo isso só aconteceu por causa da expansão dos streamings e da consequente mudança de comportamento do público no consumo de mídia. Se pegarmos o retorno nessa estrada, veremos que entre 2008 e 2014 a paisagem do consumo de mídia começou a se transformar com o surgimento de plataformas como Netflix. Ainda que a série tenha sido exibida semanalmente na TV a cabo pela FX, Sons of Anarchy se beneficiou do fato de ter sido possível de ver seus episódios e temporadas inteiras em maratonas, de acordo com os interesses individuais do público, hora, dia, quando quisesse assistir. E, sem dúvida, esse novo modelo de consumo ajudou a aumentar a popularidade da série ao longo desses anos. E se quisermos assistir a todas as temporadas novamente, basta acessá-la na plataforma. Olha que facilidade incrível. Sobreviventes, composta por 7 temporadas, Filhos da Anarquia não é uma série de TV qualquer. Muito pelo contrário. É, como eu posso dizer, emaranhadamente bem complexa, a explorar não apenas as necessidades diversas e sombrias do próprio clube Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original, ou simplesmente na sigla SunCrow, para se manter em atividade, mas também a produzir tons de realidade à própria vida pessoal de cada personagem em seu núcleo familiar ou até mesmo individual. Na temporada número 1, em 2008, conhecemos o Universo SunCrow, um clube de motociclistas sediado na fictícia cidadezinha californiana Charming. Após encontrar o diário de seu falecido pai, John Teller, que tinha uma visão muito mais romântica e aventureira para o motoclube que havia fundado, o então vice-presidente do clube, Jack Teller, começa a questionar as estradas das atividades criminosas pelas quais o grupo estava a percorrer, justamente o que o seu pai John não queria. E aqui há um paralelo entre Hamlet e a série, pois como tudo o que acontece no texto de Shakespeare, Jax passa a ouvir e a conversar com o espírito de seu pai até a última temporada da série, como se John orientasse seu filho sobre quais as decisões e rumos a tomar ou fossem necessários tomar em prol do motoclube. Desse ponto nasce o conflito central entre o herdeiro Jax e Clay Morrow, o presidente do motoclube e padrasto de Jax, um homem violento, ambicioso e que só visava lucro através de operações ilegais do clube. E foi ele quem pavimentou as estradas do clube para a criminalidade. As tensões aumentam quando Jax se torna pai com sua namorada Tara de Abel e tenta focar em sua vida familiar.
A temporada 2, 2009, explode com a chegada de um grupo de supremacistas brancos liderados pelo inescrupuloso Ethan Zobel, que tenta se infiltrar no submundo de Charmy, jogando Sancro num barranco. Para isso, Zobel ataca brutalmente Gemma Teller, que é a mãe de Jax Teller, e esposa de Clay, o presidente do motoclube. A violência e o conflito interno aumentam à medida que Jax e Clay divergem cada vez mais. Eles entram realmente em uma bifurcação sobre a liderança do clube e suas incursões na criminalidade. Quando Jax começa a pensar seriamente em abandonar Sancro, o filho de Jax é sequestrado e começa uma busca desesperada para reencontrá-lo. Na temporada 3, 2010, Jax descobre que Abel foi levado por uma facção rival para a Irlanda. Então, o vice-presidente e membros do motoclube partem para Belfast em busca de Abel. Na Irlanda do Norte, Jax conhece uma história muito obscura e, evidentemente, até então, desconhecida de seu pai, John Teller. Seu envolvimento com o IRA, o Exército Republicano Irlandês. Alianças criminosas na Irlanda do Norte que envolvem Sancro numa teia política com membros da Igreja Católica Irlandesa. A partir daí, o clube enfrenta vários dilemas morais e tomadas de decisões muito difíceis que obrigam Jax a negociar com o IRA. A temporada 4, em 2011, começa e o tempo passou. Quando alguns membros de Sancro retornam da prisão, encontram a cidade de Charmy bem mudada. Um xerife, linha dura, e Lincoln Potter, um promotor federal determinado a acabar completamente com Sancro, estão a postos. Para complicar, surgem mais problemas. Clay ainda é o líder do clube, mas seus interesses em atividades criminosas como o tráfico de drogas e armas aumentam os atritos, com Jax cada vez mais empenhado em achar uma maneira de sair do clube para proteger a sua família. A violência interna, com descobertas de traições entre os membros do clube, e externa contra gangues rivais, continua e são fatores decisivos para ele se empenhar muito mais nessa decisão. Na temporada 5 de 2012, aparece Damon Pope, um perigosíssimo mafioso, um verdadeiro poderoso chefão que, após a morte acidental de sua filha, tem sede de vingança contra o clube, o que coloca Jax em uma posição muito difícil, em xeque, pois ele assume o cargo de presidente de Sancro com a intenção de mudar os ventos, os rumos do motoclube, sair do grupo e viver com a sua família. Só que Jax rapidamente entende ser impossível evitar os conflitos violentos. O rapaz chega a tal ponto de uma estrada, sozinho, que ele fica numa encruzilhada. Nessa encruzilhada tem duas placas. Numa ele lê, manter o controle do clube. Em outra, os dilemas morais. O que ele tem que fazer? Pois ele esconde de sua namorada todas as ações ilícitas do clube, o que azeda o relacionamento do casal quando Tara começa a investigar e a se envolver cada vez mais nas atividades do clube até descobrir a gravidade da situação. Na penúltima temporada, 2013, é essa a das tragédias. Clay Morrow, que havia perdido o posto de vice-presidente, finalmente cai. Determinado a cortar todos os laços com o sombrio passado do motoclube, Jax, ao contrário do que deseja, vê a violência explodir definitivamente.
e envolvido numa espiral que o levam para o fundo do poço no mundo do crime. Tara, agora sua esposa, tenta se afastar do marido e de Sankro de uma vez por todas para proteger dos filhos, mas isso tudo tem consequências devastadoras. Na última temporada de 2014, de Filhos da Anarquia, Jax lida com o colapso moral e emocional enquanto tenta manter o clube unido e resolver todos os problemas. A autoestrada principal leva para uma bifurcação, mais uma de várias nas temporadas anteriores. A busca de Jax Teller por vingança contra uma gangue de chineses e facções rivais, o que desencadeia uma guerra brutal sem precedentes para o motoclube. Mas ao mesmo tempo, ou melhor, em outra via, na qual luta contra o legado de sangue herdado de seu pai, Jax almeja a redenção mais do que tudo para proteger sua família e o seu motoclube. Sobreviventes, sem dúvida, todos esses argumentos fazem de Filhos da Anarquia uma série que deixou sua marca tanto na televisão quanto na própria cultura pop moderna. Ela é densamente baseada e inspirada em Hamlet de Shakespeare, conforme já vimos, devido às semelhanças na narrativa e nas personagens. Jax Teller é considerado uma versão moderna de Hamlet, ao enfrentar conflitos familiares e dilemas morais. O clube da série, Sankro, é baseado em motoclubes reais, sejam eles legais ou de atividades ilícitas que estiveram na mira do FBI, como o famosíssimo Hells Angels. Por isso, alguns atores, parte do pessoal da equipe de produção e o próprio roteirista Kurt Sutter, que são motociclistas na vida real e seguem esse estilo de vida, claro que não tem a ver com a criminalidade, se empenharam sobremaneira para representar com precisão a cultura e os códigos de conduta desses grupos. Outro ponto de sucesso foi a maravilhosíssima, estupendíssima trilha sonora maravilhosíssima. Uma música que se tornou parte importante da sua identidade é a notável canção This Life da banda Rancid para o tema de abertura. Assim como muitas outras músicas clássicas do rock contribuem para o tom e a atmosfera da série. Uma surpresa foi o desempenho da atriz Kate Sagal, intérprete de Gemma Teller, que além de cantar algumas canções, ainda recebeu o prêmio Emmy. O sucesso fez a série lucrar, vocês têm ideia? Milhares e milhares e milhões de dólares em uma variedade de produtos, incluindo roupas, acessórios e até mesmo jogos de videogame. Além disso, até hoje a série tem fãs fidelíssimos que participam de convenções nos Estados Unidos, compram produtos licenciados e marcam maciça presença nas redes sociais, nas quais debatem teorias sobre as personagens e o enredo. Sobreviventes, muitas décadas antes de Filhos da Anarquia, o cinema já havia retratado o universo dos bikers em filmes que se tornaram ícones clássicos como The Wild One, de 1953, e Easy Rider, de 1969, e que Sankro, Filhos da Anarquia, modernizou com temas sobre questões absolutamente contemporâneas de família, lealdade e moralidade. E é exatamente nessa rodovia que as ideias de cultura de massa desenvolvidas pelo professor de semiótica da Universidade de Bolonha, escritor filósofo italiano, que já não está mais
fisicamente presente entre nós, Umberto Eco, podem ser relacionadas com Filhos da Anarquia de várias maneiras, especialmente no que diz respeito à produção e ao consumo de produtos culturais destinados a um público amplo e diverso. A série pode ser vista como um exemplo de como a cultura de massa contemporânea adota temas complexos e profundos utilizando um formato acessível e popular, mas que também permite múltiplos níveis de interpretação. Humberto Eco introduziu o conceito de obra aberta para explicar que uma produção cultural pode ser interpretada de diversas maneiras, diversos ângulos diferentes, por também diferentes públicos, dependendo de seus contextos socioculturais. E Filhos da Anarquia se encaixa precisamente nesse conceito, ao permitir que espectadores abordem a série sob múltiplas perspectivas. Por exemplo, para alguns, a série pode ser apenas um entretenimento de ação com cenas de violência, conflitos entre gangues e drama familiar. Já para outros, Filhos da Anarquia leva a uma profunda reflexão social sobre a criminalidade, a corrupção, as dinâmicas de poder e as consequências do comportamento moralmente ambíguo, além de referências literárias como Hamlet. Justamente esse aspecto multicodificado da série joga luz na ideia de que as obras da cultura de massa podem ser tanto consumidas superficialmente quanto analisadas em camadas muito mais profundas. Em paralelo, Eco afirma que a cultura de massa difunde produtos culturais amplamente acessíveis, mas que muitas vezes são moldados pelas demandas do mercado, dirigidas por essas demandas. Assim, a série de Sutter é um claríssimo exemplo de um produto cultural criado para uma ampla audiência, mas que jamais subestima a inteligência do público. O escritor italiano argumentava que, aspas, a cultura de massa não é necessariamente inferior. Ela pode oferecer produções que, apesar de seu caráter popular, possuem profundidade e complexidade. Fecham aspas. Nesse aspecto, se analisarmos Filhos da Anarquia, Sons of Anarchy, nós podemos perceber que o programa trança elementos populares, como ação e motociclistas, com temas intelectuais e existenciais, como os dilemas de poder e a natureza humana, atraindo tanto o público geral quanto espectadores muito mais críticos. O professor italiano Umberto Eco não deixou de lado o emprego de estereótipos e códigos culturais, que, para ele, são formas de comunicação na cultura de massa. O link entre as produções e os espectadores. Nesse vértice, Sons of Anarchy utiliza com perfeição estereótipos ou arquétipos da subcultura dos motociclistas, personagens violentos e rebeldes, como estrada de acesso a uma linguagem familiar para o público. Por outra via, a série subverte esses estereótipos, uma vez que desenvolve personagens complexas e múltiplas, que exigem atenção para a compreensão da trama. Por isso, o público inicialmente atraído pelos estereótipos de gangues e motociclistas acaba se deparando com profundas reflexões sobre moralidade, família, fraternidade e autoridade, desafiando assim
as expectativas criadas pelos próprios códigos de cultura de massa. Um dos pilares da teoria de Umberto Eco sobre cultura de massa é a sua dualidade entre entretenimento e reflexão. O filósofo italiano reconhecia que as obras de arte podem ser realizadas tanto para o entretenimento quanto para a reflexão crítica. E Filhos da Anarquia atingiu em cheio esse conceito ao encapsular a dualidade de proposta de entreter o público com uma trama repleta de ação e reviravoltas, e ao mesmo tempo em que propõe profundas reflexões sobre o papel da violência, a busca por identidade e a luta entre tradição e progresso, tão difundidos, tão debatidas e tão amplamente dialogada em pleno século XXI. E, já que falamos de século XXI, em um mundo moderno e em constante evolução tecnológica e comunicação absurdamente veloz, tudo se estabelece, tudo se emaranha de maneira instantânea. Por tais razões, Umberto Eco via a cultura de massa como um meio de oferecer críticas sociais de maneira acessível e imediata, pois há debates que não podem ser deixados para depois, uma vez que a velocidade dos acontecimentos sequenciais faz com que o público, inundado por informações e imagens, se esqueça daquilo que passou, se esqueça do anterior. E o mais grave, há poucos instantes, ocorridos há poucos instantes. Destarte em Sons of Anarchy questões polêmicas como corrupção, violência sistêmica, desigualdade social e os efeitos das guerras no Oriente Médio sobre os veteranos de guerra são abordados dentro de uma narrativa popular, nas quais a série traz à tona discussões e reflexões sobre a falência do American Way of Life, ou American Dream, o sonho americano, o modo americano de vida, a deterioração das relações familiares, questiona o status quo e o establishment, ao expor as injustiças sociais e as dinâmicas de poder, mas embalada no formato que o público variado, seja de escolaridade ou de informações, ou até com propósitos diferentes, como aqueles que assistem apenas por diversão, podem consumir, ainda que essas produções sejam vistas inicialmente apenas como entretenimento. Então, ao se relacionar, ao se encaixar as ideias de Umberto Eco sobre cultura de massa com Filhos da Anarquia, é possível observarmos como a série incorpora o conceito de obra aberta, ao permitir múltiplas camadas de interpretação e utiliza estereótipos e códigos culturais para alcançar um público plural, ao mesmo tempo em que subverte esses elementos para fazer uma crítica social, uma crítica política. Claramente, a obra de Sutter é um exemplo de que cultura de massa pode, ao mesmo tempo, entreter e provocar uma reflexão muito profunda, como o próprio Umberto Eco afirmava e ensinava na Universidade de Bolonha e em suas palestras no mundo inteiro. Sobreviventes, parâmetro para várias séries, filmes e música, uma verdadeira inspiração. O efeito dramático de Sons of Anarchy é nítido em como as personagens complexas, suas histórias moralmente ambíguas, se tornaram elementos sine qua non, ou seja, comuns nas narrativas contemporâneas de séries de ação e criminalidade. Logo após a sua estreia, Filhos da Anarquia provocou várias sensações,
Alguns críticos destacaram a violência extrema e o melodrama, mas rapidamente conquistou uma legião de fãs leais e um crescente reconhecimento por sua narrativa muito bem articulada, criada, construída, estruturada e tramada, com densas personagens e largamente elogiada pela profundidade emocional, a maneira como explorou questões morais e éticas e o alto quilate das atuações, especialmente dos atores Charlie Hunnam e Ron Perlman, que interpretaram Jax Teller e Clay Morrow, e da atriz Katey Sagal no papel de Gemma Teller. Em casa, o público também respondeu favoravelmente aos temas da série, que, além da violência, aborda laços familiares, lealdade, busca por identidade e redenção. Ao longo de suas 7 temporadas, Sons of Anarchy não só foi uma das séries mais assistidas do canal FX, cuja audiência crescia a cada temporada, como também adentrou e está estabelecido no panteão das produções cinematográficas de status cult. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre a série Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia, que aborda a vida de um motoclube de motociclistas envolvidos com um crime organizado. A obra influenciou outras produções na época e ainda continua sendo uma referência cultural de altíssimo, elevadíssimo quilate no que diz respeito à subcultura de motociclistas, personagens anti-heróis envolvidos em temas relacionados à moralidade no crime, como lealdade, fraternidade, família, poder e violência. Como vemos em cada capítulo, os conflitos e dilemas morais de personagens centrais como Jax Teller, que tenta equilibrar seu desejo de um futuro melhor e digno com as realidades brutais de sua vida criminosa. O sucesso de Sons of Anarchy, Filhos da Anarquia, está também em ser construído em torno de reviravoltas absolutamente dramáticas, traições e tragédias alinhavadas a contextos históricos da época de produção que tanto contribuíram para o tom sombrio, complexo e, fundamentalmente, realista, que culminou num final sem clichê, mas absurdamente épico, emocional e inesperado e, ouso a dizer, inédito, único em produções do estilo de Sons of Anarchy. E mesmo uma década depois de sua exibição, da exibição do último episódio da última temporada, Filhos da Anarquia continua a ser influência, referência na televisão, ao servir de parâmetro não só para a forma como as histórias são contadas, mas também a maneira como o público se relaciona com personagens intricadas e problemáticas, os anti-heróis. Pois, afinal de contas, no mundo nunca houve heróis. E sim, valores humanos universais, a natureza da existência, o sentido da vida e a complexidade das relações humanas. Se você não viu, assista. Filhos da Anarquia. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!